Um silêncio denso tomou conta do tribunal, como se o próprio ar tivesse sido contido. No centro da sala, a ré se destacou. Uma mulher latina, de postura imponente e olhar que não desviava. Ela se levantou com calma. Vestia um terno branco, impecável, que contrastava com a tensão no ambiente. Cada passo ecoava com autoridade. Seu nome, Camila Reyes. Naquele instante, ninguém ali poderia prever o que estava prestes a acontecer. Do lado do promotor, os oficiais Andrew Colton e Jake Miller trocavam sorrisos de deboche, convictos de que iriam esmagá-la no tribunal. Eles se achavam intocáveis, certos de que seus uniformes e suas reputações bastariam para silenciar qualquer resistência. Mas estavam prestes a encarar uma verdade para a qual não estavam nem perto de preparados. Desde o início, o caso atraiu uma atenção incomum no Tribunal do Condado de Marston, um prédio grandioso, com colunas de mármore e telhado imponente, agora cercado por câmeras, jornalistas e curiosos. Embora a mídia local chamasse aquilo de um julgamento de rotina, uma simples acusação de obstrução à justiça, o clima dizia o contrário. Havia algo grande prestes a acontecer. Camila entrou sozinha, acompanhada apenas por seu advogado, o experiente e sereno Walter Bennett, e por Lucia, uma jovem assistente tão discreta quanto eficiente. Sem seguranças, sem declarações à imprensa, sem show, apenas uma mulher que sabia exatamente o que estava fazendo ali e o que iria revelar. Na outra extremidade da sala, os oficiais Colton e Miller, do fictício Departamento de Polícia de Rivergate, aguardavam com confiança. Colton, um homem corpulento e grisalho de 50 e poucos anos, exibia um sorriso desdenhoso. Miller, mais jovem e impulsivo, soltava comentários irônicos como se já tivesse vencido. Ambos tinham um histórico manchado de abusos em bairros marginalizados, com fama de abordagem violenta, especialmente contra latinos e afro-americanos. "Isso vai ser rápido", murmurou Miller, desdenhoso. "Mal posso esperar para ver ela tentando se safar." Colton cruzou os braços com superioridade. "Vamos começar o show." A juíza Margaret Donovan, de expressão severa e óculos pousados sobre olhos atentos, presidia a sessão. Ela analisava os documentos enquanto a equipe organizava os assentos e os microfones. Seu rosto deixava claro: queria ordem, mas ainda assim, parecia saber que aquele dia fugiria completamente do normal. A acusação contra Camila era de interferir em uma operação policial. Ela teria impedido os oficiais de cumprir o dever. Foi detida em plena rua, mas os detalhes ainda eram envoltos em mistério. A única certeza era que algo naquela operação havia saído terrivelmente errado. O que ninguém ali sabia é que Camila não era apenas mais uma cidadã comum. Atrás de seu semblante calmo e mandíbula levemente contraída, havia uma mulher que levava tudo aquilo com uma seriedade absoluta. Mas nem um traço de medo aparecia em seu rosto, e o que ela estava prestes a revelar faria muitos ali tremerem. O tribunal estava silencioso, mas o clima era de pura tensão. Todos estavam atentos enquanto o oficial anunciava o início da audiência. Camila Reyes sentou-se com calma ao lado do seu advogado. Suas mãos estavam entrelaçadas sobre a mesa e seu rosto sereno contrastava com os olhares afiados de Colton e Miller, que a encaravam como se já a tivessem condenado. Eles não faziam ideia do que estava prestes a acontecer. O julgamento começou com a promotora Claire Richardson, segura, voz firme, descrevendo Camila com um tom frio e superior, como se ela fosse uma mulher arrogante que havia sabotado uma operação policial. Suas palavras, escolhidas com cuidado, desenhavam a imagem de uma ativista descontrolada, uma ameaça à ordem pública. Os oficiais assentiam, satisfeitos, a cada acusação. Camila, por outro lado, permaneceu imóvel. Ela observava o júri com calma,
como quem analisa uma jogada de xadrez. Reconhecia nos rostos expressões de dúvida, curiosidade e julgamento e sabia exatamente o que aquilo significava. Não era a primeira vez que ela enfrentava esse tipo de ambiente. Quando Walter Bennett se levantou, sua voz era lenta, acolhedora. Ele olhou nos olhos de cada jurado antes de dizer: "Vocês ouviram apenas um lado da história. Hoje vão conhecer a verdade." Sem rodeios, insinuou que os policiais usaram força excessiva, táticas de intimidação, e que a prisão de Camila foi movida por algo mais sombrio, preconceito e abuso de poder. Ao ouvir isso, Colton se remexeu na cadeira inquieto. Miller franziu a testa. A juíza Margaret Donovan interrompeu o momento com um recesso breve. Os oficiais cochichavam entre si, certos de que tinham a situação sob controle. Mas Camila seguia tranquila, trocando poucas palavras com Walter, enquanto sua assistente Lucia permanecia firme ao seu lado. Havia algo na postura de Camila que chamava a atenção. Uma calma poderosa, como se cada movimento dela carregasse significado. No intervalo, ela foi até o bebedouro. As câmeras a seguiram ansiosas por qualquer reação, mas ela apenas sorriu levemente e acenou com elegância, enquanto Lucia a protegia dos mais invasivos. Quem era, afinal, Camila Reis? O que ela estava prestes a fazer? A verdade é que seu objetivo ia muito além de provar inocência. Ela queria algo maior: expor a corrupção escondida sob os uniformes. E ela não fugiria disso. Quando o intervalo acabou, a sala se encheu de novo. Walter preparava-se para chamar a primeira testemunha. A acusação voltou a seus lugares. Camila respirou fundo, uma única vez, e encarou os policiais. O julgamento havia começado, sim, mas eles ainda não sabiam que estavam prestes a viver a maior reviravolta de suas vidas. Walter então solicitou a permissão da juíza para exibir uma gravação feita no dia da prisão. O juiz Donovan analisou o pedido e acenou com a cabeça. As luzes da sala se apagaram, mergulhando todos em um silêncio tenso. Os olhos se voltaram imediatamente para as telas. O ar parecia mais pesado. A gravação começou com uma imagem em preto e branco, ligeiramente granulada, mostrando uma rua tranquila de um bairro residencial. Várias viaturas estavam paradas diante de uma casa comum. Alguns agentes andavam de um lado para o outro, alguns carregando pastas, outros apenas observando. A câmera então se moveu, revelando uma mulher caminhando pela calçada. Era Camila. Ela usava roupas simples, voltando de algo que parecia ser um evento da comunidade. Não havia som, mas sua linguagem corporal dizia muito. Ela estava tensa, porém mantinha a compostura ao se aproximar dos policiais. Ela fez perguntas com calma. Um dos agentes, Miller, fez um gesto abrupto. Colton avançou em sua direção de forma claramente agressiva. Camila levantou as mãos, tentando demonstrar que não oferecia perigo. Mesmo assim, sem qualquer sinal de provocação, Miller sacou as algemas e a empurrou com força contra o capô de uma viatura. Colton posicionou-se atrás, impedindo qualquer chance de reação. A violência foi repentina. Camila foi contida à força, embora não houvesse nenhum sinal de resistência. O vídeo parou. O impacto foi imediato. Alguns jurados franziram a testa, outros trocaram olhares preocupados. Walter se levantou e com voz firme disse: "Senhoras e senhores do júri, é isso que eles chamam de obstrução? Essa cena justifica uma prisão tão brutal? Uma mulher sozinha fazendo perguntas?" A promotora Claire Richardson limpou a garganta, mas permaneceu em silêncio. A sala estava muda. A gravação falava por si só. Em seguida, a primeira testemunha foi chamada. Helen Parker, uma senhora aposentada que viu tudo da varanda enquanto acariciava sua cadela. Com alguma dificuldade, mas muita firmeza, ela contou que viu Camila perguntando o que estava acontecendo. Helen
Reconheceu a mulher como moradora antiga da casa e disse que aquela residência já tivera problemas com a polícia antes. Ela relatou que Camila não gritou, não ofendeu ninguém. Apenas fez perguntas. Os policiais, segundo Helen, agiram como se ela não tivesse o direito de falar. A trataram como uma criminosa, disse Helen com indignação. Foi vergonhoso. Na mesa da acusação, Colton se remexia desconfortável, enquanto Miller fixava o olhar na madeira da mesa. Quando Richardson tentou diminuir a credibilidade de Helen por conta de sua idade, ela respondeu com clareza: preciso de óculos para ler, não para reconhecer abuso. Sempre defendi a boa polícia e o que vi ali não foi bom. No intervalo, os corredores do tribunal fervilhavam. Jornalistas trocavam impressões sobre o vídeo e o depoimento. Alguns lembravam que já haviam escutado reclamações contra Colton e Miller, histórias que nunca foram levadas adiante. Outros murmuravam uma pergunta que começava a ecoar pelos cantos. Quem era, de fato, Camila Reis? E o que esses agentes estavam tentando esconder com tanta força? Em uma sala apertada e carregada de tensão, Camila se reuniu com Walter. Ele analisava os acontecimentos com atenção. O depoimento de Lúcia Helena foi firme, disse ele. Mas eles vão fazer de tudo para desmontar isso. Não dá para depender só das testemunhas. Mais cedo ou mais tarde, vamos ter que revelar quem você é. Camila respirou fundo e endireitou a postura. Eu sei, mas ainda não. Quero ver até onde eles vão, o quanto estão dispostos a mentir sob juramento. Walter suspirou, massageando a ponte do nariz. É arriscado. Mas se a gente revelar no momento certo, pode ser o golpe final. Quando o júri souber que você é a nova diretora de Segurança Nacional. Camila o interrompeu com firmeza. Walter, isso não é só sobre ganhar o caso, é sobre expor o sistema. Se revelarmos meu cargo agora, o departamento pode querer abafar tudo, propor um acordo, esconder provas. Eles precisam se afundar sozinhos. No canto da sala, Lúcia, que até então permanecia calada, entrou na conversa. Acabei de confirmar uma ligação com o subsecretário Lawn. Ele quer um relatório. Camila sorriu, agradecida. Era bom saber que Washington estava acompanhando, mas também doía pensar em quantas pessoas não tinham esse tipo de apoio. E se ela fosse apenas mais uma cidadã qualquer? Enquanto isso, na outra sala do tribunal, Colton e Miller estavam visivelmente abalados. Discutiam em voz baixa com Richardson, o promotor, que tentava manter a calma. Os dois alegavam que Helen era só uma senhora exagerada e que Camila os tinha ameaçado. Mas não havia áudio, nem testemunhas que confirmassem isso. Quando questionados sobre as câmeras corporais, os dois desviaram o olhar. Falha técnica, disse Miller desconfortável. As duas ao mesmo tempo? Retrucou Richardson franzindo a testa. Acontece, ele respondeu, mas o olhar do promotor mostrava que ele sabia o peso daquilo. De volta à sala principal, o clima era ainda mais carregado. Camila retornou ao seu lugar. Colton e Miller a fitaram com raiva, mas agora com menos arrogância. A confiança deles estava ruindo. A juíza Donovan percebeu o silêncio. Estava claro que o dia seguinte traria testemunhos ainda mais impactantes. Naquela tarde, todos na sala entenderam. Aquilo não era mais um julgamento comum, estava se tornando algo muito maior, algo que podia explodir em consequências reais. Na manhã seguinte, o tribunal estava lotado. Do lado de fora, desde cedo, uma multidão se reunia. Alguns seguravam cartazes com frases como "Justiça para Camila". Nada mais de abuso policial. As palavras ainda ecoavam quando os murmúrios cessaram e a juíza Donovan entrou, impondo respeito com sua simples presença. O clima na sala era tenso, quase sagrado. Walter se levantou e chamou a próxima. Testemunha, a psicóloga Dora Evelyn Marks.
Ela era especialista no impacto psicológico do preconceito racial em abordagens policiais e não estava ali para falar diretamente sobre Camila, mas sobre um padrão maior, mais profundo, que afetava comunidades inteiras, latinos, afro-americanos, pessoas que ao longo dos anos tinham acumulado traumas causados por interações repetidas, invasivas e muitas vezes violentas com as forças de segurança. Ela falou sobre o medo, sobre a desconfiança e sobre como essas reações naturais eram frequentemente mal interpretadas como resistência. Alguns jurados acenaram lentamente, absorvendo cada palavra. Ficava claro que a defesa não estava apenas defendendo uma pessoa, estavam levantando um espelho para o sistema inteiro. Na mesa da acusação, Colton e Miller trocavam olhares desconfortáveis. Mudavam de posição nas cadeiras, cruzavam os braços. Até mesmo Richardson, o promotor, parecia inquieto, desviando o olhar dos jurados por tempo demais. Era impossível ignorar. O discurso estava mudando. E foi então que surgiu uma reviravolta. A defesa convocou o sargento Peter Sullivan, um policial do mesmo departamento que Colton e Miller. A tensão aumentou. Sullivan era conhecido por seu silêncio e sua integridade. Seu rosto estava fechado, mas sua presença causou impacto. Sargento Sullivan, o senhor estava no bairro no dia da prisão da senhora Reis? Perguntou Walter. Sim, respondeu ele com firmeza. Cheguei poucos minutos depois de atender ao chamado de reforço. Vi a senhora Reis algemada no banco de trás da viatura. Ela parecia confusa. Walter perguntou então sobre as câmeras corporais. Ambas estavam desligadas. Isso é comum, sargento? Não. O protocolo exige que elas estejam ativas em qualquer abordagem civil. Walter se aproximou lentamente. Os oficiais deram alguma explicação? Disseram que foi falha técnica. A voz do sargento ficou tensa. Walter pausou. O tribunal já ouviu que ambos alegaram problemas técnicos. Exatamente ao mesmo tempo. O silêncio caiu pesado. O ambiente parecia encolher. Sargento, disse Walter, alguma vez ouviu esses oficiais usarem linguagem racista ou ofensiva? Sullivan hesitou. Os olhos de Colton e Miller estavam cravados nele, cheios de aviso. O sargento respirou fundo. Sim, disse com a voz baixa, mas firme. Mais de uma vez. Em certo momento, um burburinho inquieto tomou conta da sala. O juiz bateu o martelo com firmeza, exigindo silêncio. Richardson levantou-se de imediato, tentando desqualificar o testemunho do sargento Sullivan. Alegou que ele tinha desavenças pessoais com os acusados. Mas Sullivan não se abalou. Reafirmou com convicção que havia feito relatórios sobre prisões que jamais chegaram aos registros oficiais. Camila assistia a tudo calada, o rosto sereno, mas os olhos atentos. Ela sabia que aquele era o ponto de virada. Os jurados, antes incertos, agora anotavam com velocidade. O que parecia um caso ambíguo ganhava corpo, peso e testemunhos concretos. A expressão de Colton e Miller começava a desmoronar. No intervalo, Walter se aproximou de Camila com uma urgência contida. Está indo melhor do que imaginei, disse ele num tom mais íntimo. O júri está ouvindo, mas amanhã é a hora. Se contarmos isso antes do interrogatório final, o impacto vai ser certeiro. Eles estão começando a enxergar você como vítima, mas quando descobrirem quem você é de verdade, tudo vai se encaixar, vai atingir a consciência deles como um raio. Camila inspirou fundo, refletiu e então assentiu com confiança. Ok, disse ela, vamos fazer do seu jeito. A sala estava cheia, não só de curiosos, mas de jornalistas nacionais que já farejavam que algo grande estava prestes a acontecer. Walter levantou-se com calma e anunciou. A defesa chama Camila Reis. O nome ecoou no tribunal, fazendo o ambiente se enrijecer. Camila se levantou devagar, com a mesma postura firme e elegante de seu primeiro dia ali. Jurou dizer a verdade e se sentou com os ombros eretos. Walter iniciou sem pressa.
Pode contar ao júri um pouco da sua história? Camila acenou com a cabeça. Cresci numa cidade pequena, no Novo México, filha de imigrantes. Meu pai era assistente social, minha mãe, professora do ensino fundamental. Desde criança, vi como a polícia tratava nossa comunidade, sempre com desconfiança. Aprendi cedo que fazer perguntas podia ser visto como ameaça. Os jurados ouviram em silêncio. Muitos já nem anotavam, apenas a observavam. Estudei ciência política e justiça criminal. Comecei minha carreira no FBI, focada em investigações de direitos civis. Depois, atuei em políticas de segurança nacional. Walter fez uma pausa, fixou o olhar nela e perguntou: "Qual é sua função atual, Camila?" Ela sustentou o olhar de Walter, depois olhou para o júri. "Sou a nova diretora do Departamento de Segurança Nacional dos Estados Unidos." Silêncio. Jurados arregalaram os olhos. Um repórter deixou a caneta cair no chão. A juíza ajustou os óculos como se tivesse ouvido mal. Colton e Miller olharam para baixo, pálidos. Em segundos, tudo tinha virado. Camila retomou a fala, agora com a voz firme. "A empresa não interferiu em nenhuma operação. Eu estava no lugar errado, na hora errada. Pelo menos era isso que diziam. Vi uma abordagem suspeita em uma casa comum, daquelas que a gente passa todo dia. Uma senhora idosa, vizinha conhecida, me perguntou o que estava acontecendo. Eu tentei entender junto com ela, mas ao invés de respostas, vieram as algemas." O juiz bateu o martelo várias vezes, tentando conter o burburinho que tomava conta do público. Walter respirou fundo antes de continuar, como quem sabia que aquele era o momento que mudaria tudo. "Obrigado, Sra. Hayes. Não tenho mais perguntas." Richardson tentou contestar, visivelmente nervoso, mas o estrago já estava feito. A verdade tinha sido lançada como uma bomba. Até então, Camila parecia apenas uma cidadã consciente, alguém que soube questionar. Agora era revelado. Ela era a mais alta autoridade federal em segurança interna do país, e mesmo assim, foi algemada como se fosse ninguém. O que estava em julgamento ali não era apenas um caso de abuso de poder. Era o retrato cru do preconceito, do tipo que não poupa nem quem ocupa o cargo mais alto. E para Colton e Miller, o pior ainda estava por vir, porque aquilo foi só o começo. Em poucas horas, as redes sociais explodiram. A hashtag Justiça por Camila viralizou. Rivergate virou manchete nacional. Os pedidos por respostas vieram de todos os lados. Como alguém com o cargo de diretora do Departamento de Segurança Nacional poderia ter sido presa daquela forma? O gabinete do prefeito divulgou uma nota vaga. O chefe da polícia prometeu uma investigação interna, mas ninguém acreditou. Camila se manteve em silêncio, sem querer virar símbolo de nada. Mas Colton e Miller já estavam no centro da tempestade. O público parou de sair pela porta da frente do tribunal. A saída lateral se tornou o único caminho, onde manifestantes, com cartazes e gritos, aguardavam. Seus rostos estamparam telejornais, editoriais e colunas. O distintivo já não os protegia, eles estavam expostos. Walter não parou. Trouxe provas, e-mails onde Colton reclamava de latinos se mudando para a vizinhança. Mensagens de texto com memes racistas compartilhados por Miller. Nada disso provava o incidente diretamente, mas apontava para um padrão perigoso de desprezo pelas minorias. O júri começou a perceber. Uma mulher na segunda fila cruzava os braços, incomodada, cada vez que se falava nas câmeras acidentalmente desligadas. Um senhor tomava notas com intensidade. A imagem dos oficiais ruía aos poucos. Walter chamou novamente o sargento Sullivan, que desta vez revelou algo novo. Semanas antes da prisão, Colton teria dito em reunião interna: "Cansei dessas mulheres latinas que acham que são advogadas." Ele ainda não conhecia Camila, mas as palavras revelavam o padrão. Richardson tentou salvar o que restava.
Disse que o cargo de Camila não deveria influenciar o julgamento, que os policiais agiram conforme sua percepção do momento. Mas o júri não comprou. Se essa percepção era tão frágil que bastava uma pergunta para justificar uma prisão violenta, então o problema era muito maior. E foi nesse clima que, ao final do penúltimo dia de julgamento, algo inesperado aconteceu. Colton pediu para falar. O juiz, hesitante, permitiu. Surpresa. O policial se levantou com os olhos fixos no chão. Respirou fundo e disse: "Quero falar com a senhora Reyes, com todo o júri." A sala ficou em silêncio. Sou policial há mais de 25 anos. Achei que estava fazendo a coisa certa. Mas depois de assistir esse julgamento, rever aquele vídeo, ouvir cada palavra da senhora Reyes, eu percebi que falhei. Eu agi com preconceito. Eu tratei alguém com desdém, sem nem saber quem ela era. E pior, agi como se ela não tivesse valor. Ele parou. Seus olhos brilhavam, talvez por emoção, talvez por medo. "Me desculpe." Miller, seu parceiro, hesitou, mas logo se levantou também. "Eu também quero pedir desculpas. Eu não vi a pessoa que ela era. Só enxerguei alguém questionando a nossa autoridade e presumi o pior. Eu estava errado." Camila olhou para eles em silêncio. Não chorou, não sorriu. Apenas assentiu com um olhar cheio de dignidade que calou todo o tribunal. "Obrigada", disse ela com suavidade. "Mas um pedido de desculpas não apaga o estrago. Espero que isso seja apenas o começo de uma mudança real." No dia seguinte, o juiz Donovan pediu silêncio absoluto quando o júri retornou à sala. A porta-voz era uma mulher de expressão serena e firme. Ela entregou o papel ao juiz, que leu em voz alta: "Culpados." Os 2 oficiais foram considerados responsáveis por prisão ilegal, abuso de autoridade e falsificação de documentos. Além disso, seriam investigados por possíveis violações de direitos civis. O juiz os encarou com firmeza. "Estão suspensos de suas funções. A data da sentença será marcada. Até lá, permanecerão sob monitoramento eletrônico." O som do martelo ecoou. Camila fechou os olhos e soltou o ar aliviada. Acabou. A imprensa se aglomerou ao seu redor assim que ela saiu do tribunal. Repórteres gritando perguntas, câmeras registrando cada passo. Mas ela não disse uma palavra. Apenas ergueu o rosto na direção dos manifestantes do lado de fora. Vizinhos, jovens, ativistas, e dedicou a eles um leve sorriso. Dias depois, Camila organizou uma cerimônia discreta. Reuniu líderes locais, professores, alunos, pastores e até alguns policiais honestos de Rivergate. Não era uma celebração, era um pacto. Camila se comprometeu a usar recursos federais para fazer reformas concretas, câmeras corporais com auditoria externa, canais de denúncia mais transparentes e treinamentos obrigatórios sobre preconceito racial em todas as academias de polícia. Anunciou também que qualquer compensação recebida por sua prisão seria transformada em bolsas de estudo para jovens latinos interessados em estudar justiça criminal e serviço público. "Isso nunca foi só sobre mim", ela declarou. "É sobre cada pessoa que foi silenciada, que disseram que sua voz não importava." Uma semana depois, Camila voltou ao bairro onde tudo começou. Dona Ramona Garcia, a idosa cuja casa havia sido invadida, a recebeu com lágrimas nos olhos. "Obrigada, filha, por não ter deixado que os meus netos crescessem com medo." Crianças corriam pelas ruas rindo, enquanto viaturas estacionadas ali não intimidavam mais. Eram apenas vizinhos reconstruindo aos poucos a confiança perdida. Camila parou diante de um mural recém-pintado. Na parede, via-se uma mulher, morena de terno azul, cabeça erguida, ao lado das palavras: "Pedir não é crime. Exigir respeito é justiça."
Lúcia se aproximou, pronta para acompanhá-la de volta a Washington. Camila sorriu, leve. Sim, mas nunca vou esquecer este lugar. Ela chegou em Rivergate como uma visitante. Foi presa como uma ameaça. Mas saiu como sempre foi. Uma líder. Uma mulher que enfrentou um sistema falido. E obrigou esse sistema a se encarar no espelho. A jornada não acabava ali. Mas a mudança, essa, já tinha começado.